Bom dia aos amigos da TV 247, começando agora aqui o nosso Bom Dia, né, nesse dia 28 de setembro de 2019. 3 convidados muito especiais, Paulo Moreira Leite e 2 Lucianas, a Luciana Escobar, do Rio de Janeiro, e a Luciana Oliveira, que fala lá de Rondônia. Antes de mais nada, queria agradecer também a Aparecida Trindade, que chegou como assinante, dando bom dia a todos. Bom dia, Lucianas, tudo bem? Primeiro a Luciana Oliveira, que está aqui acima. Tudo bem, Luciana? Bom dia a todos os colegas aí nessa trincheira da resistência aí no jornalismo. Estou falando de Rolim de Moura, interior do estado de Rondônia. Bom dia a todos. É longe, hein? É longe. Bom dia, Luciana Escobar. De onde você fala? Falo de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Bom dia, Léo, Luciano, Paulo Moreira Leite. Bom dia, povo querido do 247. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Tudo bem? Tudo bem. Eu falo de São Paulo. Pois é, eu falo de quase São Paulo, estou aqui pertinho de São Paulo também. Gente, o programa hoje é um programa especial, com convidados, convidadas, né? Porque basicamente vai girar em torno da questão do Lula, se o Lula deve aceitar o semiaberto ou não. O caso Janot, a gente já falou demais do Janot. O Janot já recebeu uma lei Maria da Penha em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Janot não pode se aproximar de ministros do Supremo para sempre, né? E, aliás, só para esgotar as notícias do Janot com vocês, o sócio rompeu com o Janot, ele perdeu a sociedade, perdeu as armas, tinha uma arma lá que foi apreendida, apreenderam o celular, depois ele pegou um outro celular, foi para o grupo de WhatsApp, escreveu assim: Keep calm and drink gin, né? Então mantenha calma e beba gin. Eu não sei por que ele está tirando sarro. Vamos fazer uma rodada Janot antes da gente entrar no Lula. Paulo, Janot, o que você está achando do Rodrigo Janot? Olha, eu fiquei chocado, como todo mundo, com essa história. Agora, eu fiquei pensando que o Janot realmente deve estar com um problema de desequilíbrio mental. Porque que você tenha pensado um dia em matar uma pessoa, tudo bem. Agora, você revelar isso a público, no tom de que, olha, eu quase matei, assim, em vez de falar, olha, eu passei mal, o cara não reconhece que isso é um ato de uma situação de desequilíbrio. O cara está desequilibrado, o cara está virando um Adélio. Desculpa, o cara perdeu completamente a noção, ainda mais de quem era o procurador PGR, de quem era um cara assim, que teoricamente passou a vida defendendo a lei, a aplicação da lei, o certo e errado. Quer dizer, é o colapso de um cidadão, de uma história. Eu não sou admirador do Janot, mas assim, é claramente um sujeito incompatível com a função que ele exercia. Eu fico imaginando o que influencia essa personalidade que a gente está vendo, uma personalidade complicada, né? Um fascínio a potencial, como disse o Gilmar Mendes, na frente, no cargo dessa importância. Que influência isso teve no desempenho dele? Eu acho que teve. A gente precisa entender, porque certamente muitas decisões, muitas coisas foram tomadas por uma pessoa, porque ele não deixa de ser o Janot, que deu aquela entrevista, quando ele estava na PGR. Exatamente. O Fernando Guerra está dizendo que é a lei Gilmar da Penha. E o Gilmar falou que as decisões do Janot podem ser revistas. Luciano Oliveira, o que dizer de Rodrigo Janot? Eu recebi esse assunto como uma facada do Janot, porque realmente, né, foi uma coisa assim surpreendente, violenta. O Janot cara que mais brilhou na Procuradoria, vamos dizer, no auge da Lava Jato. Então, o que o Paulo fala sobre o desequilíbrio dele é fato. Mas desde quando? Quantas pessoas foram vítimas desse desequilíbrio, desse tresloucar dele, né? Por conta, talvez, desse brilhantismo que ele teve durante a Lava Jato. Agora a gente vê que era um pedestal que o colocaram num banhado, né? Cai da fama à lama. Mas me preocupa mais saber que estávamos expostos a esse tipo de trabalho de um procurador. E quantos mais como ele? Porque eu vou te falar uma coisa, eu vi aqui em Rondônia muitos juízes praticando o ativismo, né, partidário, comemorando, se regozijando
com ações de abuso da Lava Jato. Então, quantos mais, como Janot, estão, neste momento, fazendo denúncias irresponsáveis, colocando a liberdade, que é o bem mais sagrado do cidadão em risco, né? Cerceamento da sua liberdade, dos seus direitos. Quantos mais como ele? Né? Muito bom, muito bem colocado. Que o STF vai fazer para impedir que nós fiquemos expostos como ficamos ao Janot. O Janot impediu o Lula, foi determinante para que o Lula não assumisse um cargo de ministro, chefe da Casa Civil. Os áudios, né, que foram liberados, tudo isso passou pelo Janot. Está falando do ex-presidente Lula, que é o grande expoente desse escândalo, mas quantos mais? Pois é. Luciana, antes eu vou agradecer aqui a Renata Bessa mandando superchat e o Nilson dizendo assim: jamais pensei que viveria para ver os Dallagnóis pedindo Lula livre, mas acho que aí tem mutreta brava. Luciana Escobar, como é que você viu o episódio Janot? E essa, vamos dizer assim, o fato das coisas estarem virando contra ele ter sido alvo ontem da Polícia Federal, o Supremo também dizendo que as decisões dele vão ter que ser revistas, esse argumento da Luciana Oliveira de que a gente pode estar exposto a outros Janots também. Seu áudio, Luciana, o áudio. Isso. Um desequilíbrio patético e realmente coloca um ponto de interrogação enorme sobre toda a autonomia do Ministério Público, porque eles tiveram mais autonomia durante os governos do PT para investigar, para combater corrupção, tiveram mais investimento e, no entanto, a gente se depara com uma organização criminosa sem precedentes formada pelo Ministério Público e a primeira vara de Curitiba. Então, é uma coisa terrível, sendo que o Janot, que foi protagonista disso tudo durante todo esse tempo, ele foi responsável pelo Lula não ir para a Casa Civil, ele foi responsável pelo vazamento dos áudios, como a Luciana bem disse, ele foi responsável pelo impeachment da Dilma, porque ele não teve manifestação favorável, e todos nós estamos expostos a uma grande interrogação. Quer dizer, é o Ministério Público mesmo que serve para investigar e dar subsídios à nossa proteção como cidadãos? Não serve. Por outro lado, ele empodera o STF, Gilmar, né? Ele se colocou nas mãos do Gilmar, cresce nessa situação, e a menos que ele queira um cargo de extrema-direita nas próximas eleições, eu não consigo juntar as peças do porquê que ele faz essa declaração tão descabida, tão desequilibrada e patética mesmo. Patética. É uma coisa que ele jamais deveria ter externado. Se passou pela cabeça dele, ele jamais deveria ter externado. De fato, ele não ganha nada com isso, ele só perdeu, a menos que ele queira ser candidato, alguma Sim. coisa desse tipo mesmo. A Maria Lúcia está dizendo, o Lula não pode cair no golpe do Dallagnol, que quer tumultuar mais o país. Lula, ao deixar a prisão, vai aguçar o ódio dos antipetistas e intimidar o Supremo. Vamos ver, a gente vai entrar nesse tema ainda. Eu só vou compartilhar com vocês aqui para reflexão o que a Polícia Federal divulgou. Estou compartilhando a tela com o pessoal. Ó. Polícia Federal divulga fotos das apreensões na casa de Janot. Então apreenderam celular, tablet, revólver, pistola, né? Eu nem sabia que procurador andava armado. Para mim era gente pacífica, não vejo a menor necessidade disso. E aqui está o Janot assinando o auto de apreensão, né? O Janot provocou, botou muita gente na cadeia, né? Foi para cima de muitas pessoas, inclusive com acusações às vezes levianas, muitas vezes, e agora ele está passando por isso. Algumas pessoas questionando também o fato de que a Polícia Federal não deveria ter divulgado as imagens, deveria ter preservado. A Associação Nacional do Ministério Público, Paulo, criticou a busca determinada pelo Gilmar. E eu queria te perguntar, antes de mais nada, se você acha que a decisão do Supremo de ordenar uma busca na casa do Janot foi correta e como é que você vê o Janot passando por essa situação? Olha, eu acho que era o mínimo. Um sujeito que diz que pôs um revólver no bolso, foi para o Supremo para matar um ministro, desculpa, é um assassino, eu confesso, que não cumpriu seu crime. Porque se o que ele falou é verdade, e tudo indica que ele falou coisas que estavam na sua mente, ele é um tipo perigoso.
É um tipo incontrolável. Não sabemos por quê, não sou psicanalista, não sou psicólogo, isso não se faz à distância, mas claramente é uma pessoa fora de seu equilíbrio. É uma pessoa perigosa. E eu acho, é uma coisa que acho que a Luciana Escobar falou, e eu acho que é uma coisa que tem que pensar, é o seguinte, está na cara que essa autonomia do Ministério Público, esse alto poder do Ministério Público, você faz um concurso e você vira Deus, está errado. O Brasil não pode conviver com essa situação. Um debate responsável nesse momento, e que não é formulinhas, mas iniciar imediatamente uma discussão, uma PEC, para regulamentar o Ministério Público. Porque, do jeito que eles são, eles se elegem, né? Agora, o Bolsonaro não escolheu, mas eles se elegem, fazem o que eles querem, não prestam contas a ninguém, tem assim, uma autonomia financeira. É o seguinte, é um poder que a gente está vendo, o cara pode matar. E o cara entra armado. Quer dizer, sabe, temos que discutir, porque isso é realmente a raiz dessa situação que a gente enfrenta hoje, é esse hiperpoder do Ministério Público, do qual o Janot se tornou símbolo e até uma caricatura. Agora, ele lá ali, assinando, quer dizer, ele virou um perigo para a sociedade. Mas, assim, ele devia ser o quê? O cara capaz de proteger a sociedade. Mas não é. Isso não é ele. É a instituição que gera isso, porque ele liderou essas pessoas, foi escolhido, ele foi votado em 2 vezes pelo Ministério Público. É um sujeito influente, é um sujeito que dizia uma coisa e fazia outra. E, claramente, não tinha a menor condição. Se fizesse um psicotécnico, ele não tirava a carta de motorista. Exatamente. Paulo, deixa eu só pegar os comentários aqui. A Dora Cruz dizendo: quer conhecer uma pessoa, dê-lhe o poder revela as pessoas, né? E o Janot, de fato, né, realmente, saiu até uma nota de que ele questionou um tribunal que estava proibindo que procuradores andassem armados, né? Eu nunca imaginei que procurador andasse armado, eu achava que eram pessoas totalmente pacíficas ali e tal, enfim. Assim, um procurador obcecado por ter arma. Obcecado por ter arma. Exatamente. O Vitor Santana está dizendo que o Lula é corresponsável por tudo isso. Deveria ter indicado para o STF pessoas diretamente alinhadas com o povo, como o Eugênio Aragão, ao invés de ter sido tão republicano, sabendo da sujeira do STF. E o Janot, né, na verdade, ontem eu entrevistei o Eugênio Aragão, ele falou que o Janot também era muito fingido, né? Que ele chegou a fazer um jantar com o Genuíno na casa, né? Dizendo que, em hipótese alguma, o Genuíno sofreria qualquer tipo de ação e tempos depois pediu a prisão do Genuíno. E aí o Eugênio Aragão falou: porra, eu não consigo acreditar que eu confiei nessa pessoa chamada Rodrigo Janot. O Aragão também falou uma coisa interessante. Falou que os procuradores, eu acho que até vou passar para a Luciana Oliveira comentar isso, vivem numa bolha, né? Eles querem saber dos salários deles. O salário está pago direitinho. Eles não querem saber se ao quebrar a Odebrecht, se não vai ter imposto para pagar o salário dele. Eles acham que eles podem salvar o mundo, fizeram um concurso, viraram deuses, né? O Deltan, por acaso, fala com ele próprio no Telegram e se compara a Jesus Cristo, e o que importa é se vai ter salário. Se tem atividade econômica ou não para sustentar, é outro problema. Luciana, e aí, que tal o Janot assinando lá o termo de entrega das armas, etc e tal, enfim? Olha, eu gostaria de dizer que eu achei um barato, que eu gostei de ver, mas eu não concordo com esse tipo de operação espalhafatosa, nunca concordei. E o que está acontecendo com o Janot é teste. Ninguém se portou quando isso acontecia com outros investigados, outros réus, né? Essa forma de exposição para humilhar, para apressar o julgamento popular, vamos dizer assim. Então, eu não concordo. Agora, o Janot está sendo vítima da sua prática. O que você falou sobre os procuradores viverem numa bolha e com essa arrogância ficou muito explícito nos vazamentos do Intercept, né? A arrogância que lhes é peculiar, a prepotência, a petulância, isso tudo ficou muito explícito. Eu acho que a humilhação que estão expondo o Janot agora é uma coisa, né? Criaram um monstro e agora não sabem o que fazer. A Lava Jato virou isso, virou um monstro. E o Janot, que já foi um dos grandes ícones dessa operação, dessa farsa judicial, a maior farsa judicial do país,
agora se vê vítima dela, vítima da vaidade, vítima do ativismo, vítima da ingratidão, como dizia o ex-presidente Lula, né, com relação a ele, vítima do mal que praticou, né? Não concordo, mas também não vou ser hipócrita de dizer que estou com pena de vê-lo naquela situação de humilhação, os seus colegas distribuindo nos grupos de WhatsApp fotos do seu apartamento, porque em outra ocasião não fotos feitas no apartamento, nos apartamentos dos outros investigados, como esse presidente Lula, né? Não se importaram. Então, agora, Janot, ninguém se importa com você. É a chamada lei do retorno, né? Vou ler uns comentários, Luciana, antes de passar. Almeri dizendo aqui, ó. PML está certo. Para que armas nas mãos de uns desequilibrados destes? Eles estão acima de nós? Por que passaram num concurso? Eu também passei num concurso público. Imaginem todos armados. Porque você fica pensando numa sessão, você tem o Ministério Público, você tem o réu, você tem o juiz. Mas o procurador não precisa estar armado, o juiz não está armado, por que o procurador tem que estar armado? Não entendia. Também achei uma coisa muito absurda. O Marcelino dizendo, tem como falar com o Glenn para soltar vaza-jato de áudios do Moro ou do Deltan? Precisamos de uma bomba para soltar Lula urgente. Vamos chegar no tema Lula já. Cláudio Cunha, imagina o que esses tipos fazem nos rincões. Pois é, se o Janot era o mais civilizado, né? E a Luciana que fala de Rondônia, Ione Costa dizendo, o ex-PGR não blefou, sem cacife, Alajânio, fez tudo com cálculo jurídico, deixando tudo no mundo das ideias, que aí é uma ideia de que ele talvez esteja querendo estimular o assassinato. Suzy, Congresso e PGR utilizam arma no número 3 e ainda expõem, né? Deixa eu só passar aqui. Resistentes, parabenizar o 247, a Luciana. Nunca é demais. O Edu Moreira está mandando um abraço para a Luciana. Cláudio Alves dizendo, acho que Janot poderia sofrer internação psiquiátrica compulsória, pois admitiu ser um risco para a integridade física de si mesmo e dos outros, né? Luiz Tadeu mandando também superchat aqui. Vou fazer só um comentário, Luciana, que é o seguinte, o Aras, que assumiu a PGR, ele falou o seguinte, faltaram cabelos brancos na Lava Jato. Se tem um cara que tem uma cabeleira branca vasta é o Janot, né? E ele é o mais desequilibrado de todos, né? Então, só para fazer esse ponto. Diga, Luciana. Eu acho que a gente tem que focar no principal. E o que é o principal? É a posição do desequilíbrio mental do Janot, dos prejuízos que ele tenha causado com as denúncias que comandou. Eu acho que tem algo mais grave do que isso que vem à tona. O Ministério Público como um todo. Como é que é esse acesso? Há algum tipo de controle sobre essas pessoas que nos denunciam, que enfiam o dedo na nossa cara? Porque aqui em Rondônia, eu fiz matéria de cursos na Escola da Magistratura de enólogos, para o vinho que harmoniza com isso, com aquilo, eram cursos pagos, né, pela associação, completamente inúteis. Então, eu penso que cobrar do Ministério Público esse controle, sei lá, uma averiguação. Exatamente o que o Paulo acabou de falar. Deixa eu passar aqui para o comentário da Lourdes e passar para a Luciana Escobar, só aqui, a Lourdes dizendo, isso de Janot pode ser um blefe arquitetado, desde sexta-noite não se fala da decisão do Supremo. Luciana, para a gente encerrar esse caso Janot, as suas ponderações aí. Se essa espetacularização toda não é abuso de autoridade, o que mais é abuso de autoridade, né? Eles tanto plantaram isso com todo mundo, conduções coercitivas, abusivas, entravam na casa das pessoas, reviraram a casa do Lula inteiro, rasgaram o travesseiro, levaram a iPad do netinho dele. Olha só, ele sofreu também. Mataram a dona Marisa. Mataram a dona Marisa. Teve um derrame, coitada. Uma coisa bárbara. Então, eu acho que essas coisas têm que começar a ser profundamente regulamentadas e delimitadas. O Paulo tem razão. Eu também questiono isso. Como nós estamos à mercê dessas pessoas profundamente desequilibradas? O Janot também deu mostras de que tinha ligação com o Departamento de Estado norte-americano. Pelo amor de Deus. Exatamente. O Carlos Alberto dizendo, não desejo o suicídio de Janot, né? Também tem esse comentário aqui. Marcelo dizendo, se Lula aceitar, vai se ferrar nas decisões do STF. Já estamos chegando no Lula. Antes de chegar no Lula, só um comentário aqui sobre essa fala do filho do Teori,
Francisco Zavascki, dizendo: o ex-procurador-geral abertamente admitiu que queria matar um ministro do STF. E ainda tem gente querendo me convencer que o avião caiu por acidente, né? Muita gente falando sobre o Theory. Eu acho que é a primeira vez que o filho do Theory fala, né, abertamente assim, que não foi morte morrida, que foi morte matada. Como é que vocês veem o caso do Theory? Começa você, Paulo. Seu áudio, Paulo, acho que você fechou o áudio. Olha, eu vejo o caso do Theory com muito distanciamento. Porque eu não vejo nenhum indício, fora essas impressões que sempre acompanham morte de personalidades importantes, pode ter sido uma conspiração e tal. E assim, o que eu vejo no Theory é que ele entrou no Supremo como um garantista, disposto, inclusive, a enquadrar a Lava Jato. Tomou uma invertida e ficou cada vez mais pianinho. Só para a gente ver uma coisa que é fundamental. A denúncia contra o Eduardo Cunha, que tinha tinha em mãos o processo contra Dilma, chegou em dezembro. Eduardo Cunha ficou livre para abrir o processo contra Dilma e o Theory assistiu tudo aquilo. Só depois do processo contra Dilma ter sido aberto, votado, ele abriu o processo, autorizou o processo contra o Eduardo Cunha. Desculpe, para mim, ele estava cronometrado, eu escrevi isso, ele vivo, agiu cronometrado numa operação que era outra, que não tinha nada a ver com justiça, não tinha nada a ver com direito, não tinha nada a ver com isso. Ele foi lá dentro, como a gente viu que isso acontece com muita gente, ele foi mudando. E me desculpe, eu lamento, não quero a morte de ninguém, mas eu acho assim que essa tentativa de achar uma coisa sem que ninguém tenha conseguido nenhum indício concreto, não se bate com os fatos. O Theory, quando ele morreu, ele tinha virado um sujeito que estava assim enquadrado na Lava Jato. Tinha deixado de ser aquele ministro corajoso que enfrentava e peitava. Estava enquadrado. Mas ele não era um Fachin, né? Ele não estava tão enquadrado quanto o Fachin. Ele era um pouco... Fachin, né? Desculpa, não vou ser pedante. Ele é mais culto que o Fachin, tem uma história maior, né? O Fachin foi aquele gente que chegou ali, né? Ali. Bom, mas enfim, a Dora Cruz está dizendo: maturidade não tem a ver com cabelos brancos, né? Sobre o comentário que eu fiz sobre o Janot. E o Carlos Alberto, bom dia. O assassinato não ocorreu por motivo alheio à vontade de Janot. Segundo a PF, o gatilho estava enferrujado. Olha, não tinha visto esse detalhe, era um gatilho enferrujado. Então não foi a mão de Deus, foi o gatilho que não funcionou. E aí a situação dele piora. Lucianas, vamos falar sobre o Theory. Como é que vocês viram esse comentário do Francisco Zavascki? Ele já tinha feito esse comentário logo após a morte, né? Já tinha publicado isso. Eu não costumo, não quero pegar coisas que são como um sabão, né? Que escapam da mão. Eu não tenho elementos para corroborar com essa teoria dele sobre o pai Theory de assassinato. Naquela ocasião, eu lembro que eu escrevi um artigo para o 247 falando de alguns aspectos muito, muito, muito estranhos durante a condução do resgate dos corpos, da retirada, só para a gente saber o nome das pessoas que estavam, que é uma coisa simples. Se eu pegar um avião agora aqui, no interior do estado de Rondônia, onde eu estou, num aeroclube pequenininho, eu só saio de lá se eu preencher uma ficha, deixar o nome de todo mundo que está lá e tal. Isso, à época, para divulgar, eu lembro que demorou mais de 2 dias para a gente saber quem, de fato, né, estava naquela aeronave com ele. Então, houve algumas coisas muito, muito estranhas. É um assunto que foi calado muito rapidamente, uma coisa que a gente sabe muito pouco, né? Não duvido, mas também não corroboro dessa tese por falta de elementos. Falta de evidências concretas, né? Mas não duvido. A Lava Jato provou que faz qualquer coisa, faria e fez qualquer coisa, não só para impedir... Até porque, Luciano... Até porque os interesses econômicos não eram só por isso. Os interesses econômicos são muito grandes. Mais que o assim,
Você está com problema de conexão, Luciana. O presidente Lula... Luciana, eu acho que você está com algum problema de conexão, seu som cortou um pouco. Mas deixa eu passar para a Luciana Escobar, então, para ela comentar sobre o caso do Theory. É a segunda vez que o filho dele se manifesta, né? Uma vez foi no Facebook, logo depois da morte, depois ele apagou o post, e agora ele volta a ser um pouco mais contundente com essa teoria de que o pai pode ter sido eliminado de alguma forma. Bom, eu concordo numa parte com o Paulo, porque realmente no início todos eles estavam alinhados com a Lava Jato, não havia essa falta de alinhamento. Depois o Theory começou, até pela Vaza Jato a gente fica sabendo pelos diálogos, né? E o público que veio a público foi que ele advertiu o Moro pelos grampos, por ter exposto o grampo da Dilma e tudo. Mas ele começou realmente a brecar algumas coisas ali, e o Deltan se queixa dele. Agora, elementos a gente realmente não tem. A investigação foi muito rápida, quer dizer, não foi nem rápida, ela foi muito abafada, a investigação do acidente. A gente não tem como dizer, pode ter sido alguma coisa, mando de alguém, ou não foi, mas a gente percebe no filho dele um incômodo enorme. Maravilha. Vamos lá, então deixa eu só trazer aqui, eu estava abrindo aqui postagens sobre o Lula, para a gente entrar no tema mais importante. Cecília Chaves dizendo, isso é um grande teatro, vai chegar em Theory ainda, né? E Carlos Monteiro, Lula livre, Brasil, maldita lista do MP. Bom, vamos entrar então no tema que realmente importa, que é a liberdade do ex-presidente Lula. Deltan Dallagnol e todos os procuradores da Lava Jato pediram Lula livre ontem, né? Lula semi-livre, vamos dizer assim, no semi-aberto, né? E não tá, quem tem que decidir sobre isso é Carolina Lebos, porque o pedido é endereçado a ela. Na visão de vocês, Lula deve ir para casa o quanto antes ou não? Começa você, Paulo. Vamos deixar uma coisa clara. Quem tem o direito de dar a palavra sobre isso é o Lula. Eu vou respeitar, vou apoiar, vou deixar claramente isso. Se ele achar, se ele considerar que a melhor forma dele travar a luta importante é permanecer na cadeia, é desmoralizar a justiça, é provar que ele não tem medo, é mostrar que ele não está barganhando ali na qualquer coisinha para sair, eu tenho todo o apoio, porque eu acho que o importante é anular essa sentença, é demonstrar que ele é inocente. Isso é muito importante. Por quê? Porque aos 74 anos, o que ele tem é herança. Ele não quer ser visto como um corrupto. Ele tem uma carreira de glória, uma carreira de herói. E estão querendo que o fim da vida dele ele seja um cara meio corrupto que se barganhou para ter uma liberdade no fim. Ele não quer isso. E se ele decidir assim, ele vai ter absoluto, sabe, meu apoio assim, emocionado, sincero. Agora, quando eu penso nele, a pessoa Lula, quando eu penso em qualquer pessoa, e eu convivi com algumas pessoas que estavam também nesse regime, que ficavam usando a pulseira, não sei o que e tal, a pessoa está melhor. Ela, pessoalmente, ela pode encontrar família, ela pode receber amigos. Como a gente fala, de repente ele pode. Não é que ele pode dar entrevista? Ele pode ter alguma vida social de manhã. Eu sei que o regulamento muitas vezes assim, você não pode sair. É tão antigo que você não pode sair, você não pode beber e você não pode frequentar bordéis. Pois é, Paulo, mas peraí, então, mas o Lula pode trabalhar, né? O Lula pode trabalhar. Vamos imaginar um emprego hipotético para o Lula aqui. Primeira coisa, só uma coisa que eu queria falar. O que a visão da Lava Jato, a visão do Ministério Público era o quê? Era mandar o Lula para aquela cadeia. Para isso que isso semi-aberto deles é mandar para um lugar onde ele fique uniformizado, sem barba, né, trabalhando, sendo fotografado, tratado, olha lá, né, para as pessoas apontarem. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Para onde vai? Eu acho que ele vai levar em conta. Para onde ele vai? Ele vai para a casa dele? Ele vai ter alguma segurança? Vai ter alguma proteção? Ou seja, tem muitas coisas. Eu concordo que, assim, nesse momento de grande desmoralização da Lava Jato conjunta, eles estão querendo soltar uma isca aí, que pode interessar, porque, vamos dizer assim, o Lula pode achar interessante, se ele achar interessante, também vai ter meu apoio, só para ficar claro.
É a vida dele que tem que estar aí. Não, eu só queria fazer um comentário que, assim, vamos imaginar, pelo que eu entendi, o pedido não é um pedido semiaberto, não. É um pedido semiaberto já com progressão para domiciliar, porque não haveria condições de ser regime semiaberto para o Lula por todas as circunstâncias envolvidas. Então ele iria para casa, né? E aí, é menos mal. E vamos imaginar, tanto se ele estivesse num regime semiaberto como se ele estivesse no regime domiciliar, ele poderia trabalhar. Vamos imaginar, o Lula, o que está movimentando a mente dele ultimamente, além das visitas da família, da namorada, são as entrevistas. Ele tem dado uma entrevista por semana, entrevistas muito afiadas, né? O Lula realmente, com a experiência que ele acumulou, né, com a visão de mundo, com a capacidade de analisar os fatos do Brasil, do mundo, de qualquer lugar, realmente ele é um farol para muita gente. Imagina se o emprego do Lula passa a ser um emprego de radialista, né? Por exemplo, então só para dar, por exemplo, na TV 247. Por exemplo, vamos imaginar... Então, já faz oferta já, Tuxo. Faz oferta já para primeiro na fila. Então vamos fazer aqui. Quem quer ver o Lula trabalhando na TV 247 aqui nos comentários, manda coraçõezinhos, né? Então a Luciana já levantou o dedo. Então vamos ver aqui a contabilidade de corações aqui. Estamos viajando. Não, mas vamos imaginar que o Lula pudesse todo dia. Vou fazer um comentário no Bom Dia 247. Vou fazer um comentário com o Mauro Lopes. Vou fazer um comentário com o Leonardo Stupa. Vou fazer um comentário com o Gustavo Conde, com o Paulo Moreira Leite. Imagina a quantidade de informação que ele não poderia transmitir para a sociedade brasileira. Como agitador, não digo nem agitador não, na verdade, porque ele não é um agitador, né? O Lula é, antes de tudo, um grande pacificador nacional, né? O Lula é muito mais um moderador, um homem de equilíbrio do que um agitador. Então, eu acho que se o Lula puder estar em casa, receber as visitas dos netos, receber os filhos, trabalhar e se comunicar com a sociedade de uma maneira mais ampla, por que não? Porque ele vai ter uma tornozeleira. Primeiro que a gente não sabe se ele vai ter uma tornozeleira, porque, por exemplo, a Carolina Lebos, ela pode chegar e falar assim, não, estou de acordo, mas o Lula tem que ter uma tornozeleira. Aí o Lula pode recorrer ao Supremo, e o Supremo pode dizer não, ele vai sair, vai para casa e não vai ficar com tornozeleira porque ele é um ex-presidente da República, né? Então tem várias... Tem uma luta jurídica e política. Então vamos imaginar, o Lula em casa, se casa, ele tem um objetivo de se casar, ele já anunciou que quer se casar com a Rosângela, né? Ele pode tomar uma cachaçinha, ele pode comer uma feijoada, ele pode não sei o quê, ele pode receber visitas, pode receber amigos, pode conviver com os filhos e netos todos os dias, se assim desejar, e pode se comunicar com a sociedade todos os dias. Se ele não tiver essas restrições, por que ele não deveria sair? Aí eu coloco a questão para vocês, né? Olha, eu acho que aqui o que o Lula ganha e o que o Lula perde. Mantido preso ou solto com a tornozeleira. A intenção da Lava Jato é explícita, diminuir a pressão diante desse escândalo, diminuir a pressão, né? Pressão que Lula potencializa estando preso. Esse homem já aguentou tudo, já provou ser capaz de se manter lúcido e forte, corajoso em situações limites. Ele perdeu a mulher para a Lava Jato, ele perdeu o irmão, ele perdeu o neto, sem a possibilidade de velá-los como a lei permite, né? É um homem que era para estar estraçalhado por essas perdas e que se mantém de pé e no comando. A única coisa que sobra a ele é o seu extraordinário legado político e a sua relação extraordinária umbilical com o povo. E pelo povo, eu acho que ele tem que sair de lá como um homem que foi inocentado, que foi condenado por uma farsa judicial e que agora, com a sua liberdade, a sua inocência restabelecida, volta para o braço do seu povo. É mais romântico? É mais bonito? Mas o Brasil precisa disso. O Brasil precisa passar essa história limpo. Nós não podemos ficar fazendo gambiarras para corrigir situações que foram historicamente as mais perversas da política brasileira. Eu acho que ele tem que aguentar. E a gente aguenta aqui do outro lado. E ele vem para o 247 se sair, claro, né? Olha aí a tudo.
convite maravilhoso. Tá cheio de coração invadindo a tela aqui. Você, Luciano Escobar, o que você acha? Lula sai, fica, deve aceitar ou não? Eu venho lutando pela liberdade do Lula até um pouco antes dele ser preso, porque eu me lembro que foi assim que eu conheci a TV 247, foi assim que eu passei meu primeiro e-mail para o contato, @Brasil247, me comuniquei com você, tive muito triste no programa, e para mim, assim, o cenário de tudo que ia acontecer, os passos, eram claríssimos do que eles vinham fazendo ali e que eles iam fazer com o Brasil para derrubar tudo, destruir tudo, privatizar tudo e prender o Lula, porque senão eles não fariam. Então, desde então, eu quero ver o Lula fora de lá. Antes do Lula ter entrado, eu já queria ver o Lula fora dessa história toda. O que eu acho é que ele, em condições favoráveis, né? Porque a gente vai ter uma reunião da defesa com ele segunda-feira. O Lula está com eles na palma da mão, porque agora os lavajatistas estão desesperados, todos eles estão querendo livrar a sua pele do que está acontecendo. O Lula está com eles na palma da mão. Isso significa que o Lula tem força para impor algumas condições. Eu quero ver o Lula fora de lá. Quero ver ele fora de lá porque ele vai ganhar uma voz muito maior e porque ele pode continuar provando a sua inocência. Ele não precisa deixar de provar a sua inocência porque ele vai para o semiaberto, não. Ele tem o direito de continuar lutando para anular o processo, para desfazer essa história toda, para colocar tudo em pratos limpos e sair inocente dessa história. Então, é claro que eu desejo ver o Lula com a família dele, eu desejo ver o Lula com a Janja casado, eu desejo ver o Lula com uma voz muito mais ampla, mais próximo da gente. Ninguém merece ficar preso ali, uma pessoa como o Lula que lutou tanto pelo Brasil. Tendo acertos, tendo erros, não importa, mas ele foi o que mais lutou pelo povo brasileiro, pelos direitos do povo brasileiro. Então, essa é a minha posição. Luciana, eu só vou esclarecer que caiu a internet do hotel lá onde está a Luciana Oliveira, então ela pediu desculpas aqui, se voltar, ela volta. Vou ler aqui uma bateria de comentários do público dizendo o seguinte: Marcelo, se Lula aceitar, o STF não vai anular os processos. Ivone, Léo, se a justiça não permitir, ele está no 247. Silvia, mandando um superchat. Cecília alertando que o assentamento Normandia está sendo ameaçado em Caruaru. Dario, não basta libertar Lula, é preciso botar toda essa gente na cadeia. Leandro Forte, Jornalistas pela Democracia. Júlio Nunes, gostaria de ver Lula sem nenhum tipo de amarra. Maria de Lourdes, com Lula em casa, o STF empurra com a barriga e Lula pode morrer como um condenado. Entraria para a história como um criminoso. Nana Moura, mandando um superchat. Alexandre Felipe, dizendo, Lula preso fez mais pelo Brasil do que Bolsonaro presidente. Carlos Alberto, Lula é aposentado. Vão obrigar um aposentado a trabalhar acelerado? Não é obrigar, ele pode trabalhar se ele quiser. Eu acho que o Lula sempre trabalhou e sempre vai desejar trabalhar. Isa dizendo, concordo com o Paulo, é uma questão de coerência. Cideli, se Lula optar pelo regime semiaberto, ele abre mão do processo de anulação de sua condenação? Não abre, né? Não tem nenhuma implicação jurídica. O semiaberto, assim, na verdade, o semiaberto é uma questão imposta pelo tempo, já cumpriu a pena. Passou para o semiaberto, continua questionando. O processo não terminou. Dora Cruz, teima mais um pouquinho, está pedindo para teimar. Maria de Lourdes, progressão é um direito, não uma imposição. Anne Walsh dizendo, o delegado que investigava o Teori foi morto, até os seguranças que testemunharam foram mortos numa briga de bar, né? E a Elizabeth fala, será que já não está na hora de Lula sair para nos ajudar a pressionar o STF e o Congresso? Lula é nossa inspiração, acho que o povo e os progressistas terão mais ânimo para lutar. E o César dizendo que ele deve ficar em Curitiba para o bem do Brasil. É tanta a controvérsia que eu vou até fazer uma pesquisa depois também em relação a isso. Carlos Monteiro dizendo Lula livre, maldita lista do MP. Bom, voltando aqui, meu ponto é o seguinte, né? O Lula tem que sair sem nenhuma amarra. Bom, o Lula tinha muitas amarras, né? Até quando ele foi preso, o Bolsonaro, que é o produto da prisão do Lula, porque o Brasil só tem o neofascista no poder porque o Lula foi preso. O que o Bolsonaro disse? Ele vai apodrecer na cadeia, né? O que está acontecendo é o Brasil que está apodrecendo, e o Bolsonaro apodrece na presidência. O Brasil e o Bolsonaro apodrecem juntos. Então a profecia do Bolsonaro já não está se cumprindo. A amarra do Lula na cadeia era muito maior, né? Era deixar o Lula preso para sempre. Desde que, até que num belo dia veio aquela maravilhosa decisão do Ricardo Lewandowski autorizando as entrevistas com o ex-presidente Lula, que o STF tentou lá impedir. O Lula já deu mais de uma dezena de entrevistas, inclusive para a TV 247, uma melhor do que a outra, né? Então as amarras do Lula
vem diminuindo. E toda vez que diminuem as amarras do Lula, o Lula tem uma presença maior na sociedade brasileira e ajuda a virar o jogo da percepção política, né, pública em relação ao caso dele. Todos os juristas do mundo que merecem esse título de juristas, né, sabem que o Lula é um preso político. Duvido que alguém apresente aqui um professor de direito respeitado, respeitável, que defenda esse processo do Sérgio Moro. Então o Lula já venceu. O Lula já venceu a batalha jurídica. O Lula também já é um vencedor político. Se a gente fizer hoje uma pesquisa para dizer quem é o melhor presidente da história do Brasil, vai dar 40%, 50% Lula, né? Como antes da prisão dele, não mudou nada em relação a isso. Então o Lula é o melhor presidente da história do Brasil para a maioria dos brasileiros. O Bolsonaro nunca vai chegar no dedo do pé dele. E o Fernando Henrique Cardoso, que na minha opinião é o responsável pela prisão do Lula, na minha opinião, o Fernando Henrique, que é o organizador da prisão do Lula, nunca vai conseguir chegar também na unha do pé do Lula. Então o que acontece? Né? Os adversários do Lula foram derrotados. O Aloysio Nunes confessou que foi golpe. O Temer confessou que foi golpe. O Lula já venceu, já deu exemplo. A Lava Jato está derrotada. Eles assinam lá esse pedido, né? Porque, porra, eles não sabem mais o que fazer. Como disse a Helena Chagas, eles querem soltar o Lula antes que o STF o faça, né? Agora eu pergunto o seguinte, né? Se o Lula já venceu politicamente, se o Lula já venceu juridicamente, que mal, né, tem ele estar em casa com os amigos dele, com a família dele, trabalhando, atuando e se comunicando com a sociedade todos os dias? Isso não o impede de tentar anular o processo. Ah, mas tira a pressão. Né? Eu acho que a pressão continua do mesmo jeito, eu acho que pode até aumentar. Se o Lula estiver falando todo dia passando um recado, analisando conjuntura, falando fato, não sei. Eu não vejo nenhum prejuízo na saída dele. Eu vejo muitas pessoas assim movidas, né, pela questão, né, não, do orgulho, porque ele tem que sair completamente inocentado. Ele vai ser completamente inocentado, né? Esse processo será anulado. E outra coisa importante dele sair também, na minha opinião, que acaba com aquela historinha de que não, eles vão correr para fazer a condenação do sítio de Atibaia, porque seria uma palhaçada muito grande, né? Tirar no caso do triplex e botar de novo por conta de Atibaia. Enfim, fiz aqui as minhas colocações, acho que o Lula tem que sair, tem que ficar com a família, tem que cuidar da segurança, que é fundamental, e tem que trabalhar, né? Fala, Paulo. Olha, eu queria falar uma coisa, que é o seguinte, o Lula ainda não ganhou tudo, nós não ganhamos tudo. Ele está para ganhar um caso que é assim, a pena, né? Cumpriu o sexto da pena, então ele vai para casa, pode ir para casa com uma pulseira, né? Com uma coisa linda, mas tem vários processos em si. Eu acho, aí estou indo para o seu argumento, vamos dizer assim, a perspectiva hoje, Lula fica na cadeia, daqui a pouco vem uma outra condenação e ele não sai da cadeia, porque a primeira vai ser emendada na segunda e vai ser emendada na terceira, porque nós estamos num jogo de cartas marcadas, que só quando chegar no Supremo, que vai levar tempo, né, é que a coisa pode um dia, quem sabe, mudar. Né? Então, você tem isso. Ele estando fora, ele, vamos dizer assim, não garante que ele vai ser absolvido de todas as outras, mas vai colocar uma questão política que também vai ser interessante. Ele volta para a cadeia. O povo vai aceitar que ele volte para a cadeia? Aquela cena que a gente viu em São Bernardo, que foi dramática, difícil, mas que ele falou, olha, eu vou me entregar, eu vou me... Né? Será que vai se repetir do mesmo jeito? Será que o país de hoje, de novo, vai assistir? Porque, olha, o roteiro são várias... O Sérgio Moro deixou uma herança ali. Né? E depois tem o Vanisney, que também já está indo atrás, quer dizer, a coisa não está pequena. Agora, para enfrentar vamos dizer assim, uma segunda condenação, é melhor ele estar preso ou ele estar solto? Eu vou dizer, ele está solto. Porque aí ele tem o seguinte, ele está fora. No dia que sair isso aí, a gente fala, não, peraí, eu vou lá para a casa dele. Vamos lá. Quer dizer, eu acho que tem uma questão... Outra coisa, o Lula sair da cadeia, inclusive, torna mais simples para o Supremo colocar a questão da prisão em segunda instância, em votação, né? Que é retomar a Constituição brasileira. Porque hoje ele só... O Brasil começa a voltar a ser o país que é. Hoje eles só não votam a segunda instância, porque se votarem a segunda instância, o Lula sai. Mas o Lula já vai sair agora. É verdade. Quer dizer, tem elementos que trabalham a favor. E tem a coisa que eu acho que é assim, que o sonho mau da Lava Jato é prender o Lula até o fim. Esse é o sonho mau. Por isso que eles queriam, inclusive, mandar para Tatuapé, aquele presídio fechado,
para já deixar lá, porque daí você não chega mesmo. Ali ele é tratado como preso comum, sabe? É uma coisa assim. Ele não tem na Polícia Federal, que ele tem ali ele tem um delegado que é educado, que é cuidadoso, é sensível, né? As pessoas sabem onde ele está. Se ele vai para uma coisa assim, em um ano ele já entra naquele clima de cadeia. Então, eu estou me convencendo mais. Não, mas não precisa concordar, não. Você, Luciana, como é que você vê? Eu pensando no que você falou, entendeu? Pô, peraí, aí o cara vai ver uma segunda condenação, ótimo. A gente vai perguntar se ele, o que vai fazer. Você fala, peraí, o Supremo, que está nesse humor assim, melhor, já não está com tanto medo assim, porque, né? O Sérgio Moro já não é aquela coisa. O Delanhol não dá mais. O Janot é um louco, é doido varrido. Então, a coisa está feia, né? A coisa tá... Aí, realmente, tem uma outra situação para ele aproveitar. Eu vou ler aqui... Politicamente, né? Eu vou comemorar aqui a chegada de vários membros assinantes. Aqui, ó, a Juliana Melo, Samuel Maia, Aline Santana, Amanda Santana, Simone Paiva, Vini Fonseca, João Batista Bispo dos Santos, e passo para a Luciana Escobar. E aí, Luciana, vamos avançar nesses pontos. Você acha que essa argumentação que eu coloquei de que o Lula ganha muito mais do que perde saindo faz sentido? Não? Como é que você vê? Faz todo sentido, porque tem uns 6 processos contra ele. Ele saindo, se ele conseguir sair nas condições que ele imagina conseguir negociar, porque assim, a progressão da pena, ela existe. O Lula não tem que querer, ela está lá. Quando a juíza assinar, ele tem que cumprir também, não é bem assim. Mas então, assim, o que nós vamos ver agora é que muda um pouco a correlação de forças aí. Ele agrega mais força, ele ganha mais voz. E ele tem 74 anos, eu não quero ver ele acabar lá dentro. Não quero dar força. Se tudo muda outra vez e coloca o judiciário com força, porque a elite quer manter ele refém até o final. A nossa elite brasileira não quer que ele volte. A elite brasileira, ela quer, sobretudo, Luciana, retirar os direitos políticos do Lula, né? Manter o Lula fora das eleições de 2022. O Lula não teria sido preso se ele não tivesse sido candidato, né? Mas ele não tinha uma garantia. Comenta-se, inclusive, que o Gilmar Mendes teria, né, ou o Supremo teria cogitado uma espécie de acordão. Lula, não seja candidato, que a gente segura, e aí ia ser outro resultado na questão da segunda instância, né? O Lula bateu o pé, teimou, né? Acho que teimou com razão, inclusive, para explicitar essa fraude eleitoral que foi a eleição de 2018, e ele suportou com muita dignidade a prisão política de Curitiba. Então eu acho que as elites vão trabalhar no Brasil para manter o Lula fora da disputa presidencial de 2018, porque acham, né? Você vê que é o seguinte, eles não queriam nem permitir a entrevista antes das eleições, porque o Lula diria que o Haddad é o candidato dele e o Haddad ganharia com o pé nas costas, né? Então, mais um capítulo da fraude eleitoral. Então eles vão tentar trabalhar para que o Lula não possa disputar a eleição. Só que está muito difícil está muito difícil não anular esse processo, está muito difícil não permitir que esse processo recomece do zero do triplex. E o Lula pode contestar o processo em casa também, né? Isso não muda a condição de contestar ou não, a meu ver. Mas, peraí, agora nós temos um processo que tem a Vaza Jato, que tem um doido varrido. Vamos pensar. Tem um doido, a melhor coisa benigna pro PGR, que é o PGR que encarnou a Lava Jato, é um doido varrido. Nessa mão que nós estamos. E os outros, se tiver alguma dúvida, você tem a Vaza Jato para verificar. Olha aqui, ó. Vamos pegar o Lula. Vamos pegar. Deixa eu pegar um comentário aqui, Paulo, que tem a ver com o que a gente falava do Lula trabalhando como radialista, por exemplo, né? Marcelo Xé dizendo: imaginem o Lula em casa com um canal no YouTube fazendo 1 hora de live diária. Em dias ele terá mais seguidores que o Felipe Neto. A live do Lula ia ser uma coisa que ia bombar demais, ia ser uma coisa muito maravilhosa. Cláudio X: todo mundo em suas casas, sem abrir mão de seus confortos, exigindo que Lula aguente mais um pouquinho para utilizar seus argumentos nas redes sociais. Sejamos humanos, nos reinventemos. Lula em casa. Fernando Loureiro, mandando aqui um superchat também. Sebastião: endosso o que diz Anabela Rocha, me nego a opinar. Historiando a verdade. A semana retrasada quase apanhei de 3 moleques no Gonzaga em Santos por estar com a camisa Lula livre. Toríbio Nunes: bom dia, Léo. PML caiu da cama hoje. Wagner Momesso:
O Supremo não quer decidir sobre Lula, essa é a verdade. Jana, se Lula aceitar, estará conivente com a sua condenação. Não estará conivente com a condenação, não. Tanto que ele aceitou a prisão e não estando... Vamos imaginar, o Lula aceitou ir para a prisão. Ele está conivente com a prisão, com a condenação? Não. Ele foi preso, a prisão é muito pior do que o regime domiciliar e ele não está conivente, pois está aceitando a vantagem da pena. Pense. Lula já tem mais de 70, diz a Vanessa. Já foi muito sacrificado. Precisa sair e viver sua vida pessoal também. A luta não terminará por isso. Cláudia dizendo, Lula está certíssimo desde o início. Ele foi feito de luta e está aprisionando todos os golpistas. Quem está livre é ele. Só falta sair de 4 paredes. Júlio Nunes, Lula livre, autônomo e fazendo política do bem. Também acho que ele tem que fazer política do bem se comunicando. Historiando a verdade. Bom dia, Léo. Inicio no canal uma série explicando o que defende a esquerda, o socialismo e o comunismo. Se puder, dá um alô, agradeço. Precisamos acabar com a demonização. Anabela, tenho a mais plena confiança que Lula saberá escolher o melhor para ele, para a sua história e para o povo. Lula inocente. Wagner, o dia da liberdade do Lula deve ser feriado nacional. Boa ideia, hein? Boa ideia. O dia em que Lula sair da prisão política de Curitiba, vamos imaginar que seja no dia 5 de novembro, aliás, 5 de outubro de 2019. 5 de outubro vira feriado nacional, Dia da Liberdade, Dia da Libertação do Brasil. Wagner Pereira, já tinha lido. Maria, Luciana, concordo plenamente, Lula inocente. Ana Cunha, ele não tem segurança da PF 24 horas? Para que tornozeleira? Libertem Lula imediatamente. Cecília, Lula precisa sair para nos ajudar, não pode dar uma de Ciro a esta altura, estamos colapsando, exatamente, né? Marcelo, isso eu já tinha lido, né? Se Lula aceitar, o STF não anula os processos. Devolvo para você, Luciana, depois dessa avalanche de comentários aí. Olha, eu acho que não é bem assim se ele não aceitar o STF não anula. Se o STF tiver que, por pressões políticas, manter isso mais tempo, vai manter. E o Lula, com o direito de estar em casa, vai estar lá. Então, o Lula saindo, ele ganha mais força, mais voz, muda um pouco dentro do discurso dele, tendo o espaço dele em casa, a liberdade de se expressar mais, de falar mais, como diz o Léo mesmo, um canal no YouTube, seja lá o que for, o Lula se articula melhor e ganha mais força para anular isso tudo. E a gente não pode esquecer de outras pressões, porque a gente não vai parar de fazer pressão, ainda tem o julgamento dele na ONU, ainda tem pressão internacional vindo, então tem outras pressões para a nulidade desse julgamento. E o STF, alguns ministros ali, o Gilmar, o Lewandowski, o Celso de Mello, até mesmo o Marco Aurélio, que não estava presente, eles já perceberam também que eles estão nas mãos desses lavajateiros. Não, e tem uma coisa, Luciano, imagina o seguinte, imagina o Lula comunicador, né? Vamos imaginar o seguinte, o Bolsonaro fala uma asneira qualquer na ONU que coloca em risco o agronegócio brasileiro. O Lula grava um vídeo para os produtores rurais. O Bolsonaro faz o Witzel, né, fala uma bobeira, uma estupidez qualquer relacionada ao caso da Ágata. O Lula grava um vídeo para explicar o que são direitos humanos. Aí o Eduardo Bolsonaro posa fazendo arminha na frente do prédio da ONU. O Lula grava um vídeo dizendo, olha, gente, esse monumento aqui contra o desarmamento é assim, assim, assado. O Eduardo Bolsonaro fala que se o John Lennon tivesse armado, não teria sido assassinado. O Lula fala que o Bolsonaro já foi assassinado com revólver e não reagiu porque ele ficou com medo de usar a arma que tinha. Então o Lula pode ser o grande educador do Brasil e o grande conciliador nacional porque ele é um cara equilibrado, ele é um cara que tem o que dizer, né? O Brasil está tão dominado por pessoas que só falam besteira, né? Weintraub, vamos imaginar, a cada lambança do Weintraub, o Lula pode entrar pontualmente dizendo o que o Weintraub está dizendo, o que o Weintraub está fazendo vai destruir a educação por isso, por isso, por isso. O Lula, ele pode ser muito mais efetivo do lado de fora, né? Ele já é efetivo dentro, né? Pelo exemplo, mas o exemplo já está dado, ele já deu o exemplo, ele já não se curvou, ele já não se dobrou, né, aos vilões que o prenderam. Então eu acho que o Lula realmente, o que mais que ele pode fazer, né, para demonstrar que ele venceu moralmente? Tem lá 27 procuradores assinando um pedido para que ele saia. Eu acho que o Lula tem que sair, tem que ficar em casa, tranquilo, curtir a família, curtir os netos. Eu não acho que o Lula tenha que sair viajando no Brasil, naquelas caravanas malucas, porque isso também isso exige
é um trabalho físico, né? Mas eu acho que hoje o papel do Lula é um papel de quase que um oráculo da sociedade brasileira. Ele pode, por exemplo, trabalhar na Fundação Perseu Abramo, gravar vídeos. Poderia, inclusive, trabalhar aqui no 247 e ser um comentarista do 247. Ele pode trabalhar em vários lugares, né? Mas eu acho que ele tem que se comunicar, porque ele tem o que dizer e o Brasil precisa de quem tenha coisas importantes para serem ditas. Enfim, estou aqui explicitando mais uma vez meu ponto. Atush, eu acho que tem uma coisa que é importante, que nós estamos chegando a um ponto, que é o seguinte: claro que existe uma questão humanitária em toda pessoa presa. Toda pessoa presa é uma coisa, uma restrição, é inaceitável. A liberdade é condição, a gente nasce com a liberdade. O neném sai andando, né? As crianças correm, e a vida inteira é assim. Então, isso é uma coisa desumana, a prisão. Mas não é por isso que a gente está achando que é bom o Lula sair. A gente está concordando que será muito melhor para a luta política que ele quer travar, que ele está travando, ele fora. Neste momento, é melhor para ele estar fora para prosseguir com mais audiência, com mais amplidão essa luta política. E tem uma coisa que eu acho que é um sinal para o povo. Assim, o povo é muito... O povo, tem muita gente que está preocupado com a imagem do Lula, muita gente está em dúvida. Ele conseguir sair, porque quando você está preso, é o seguinte, é fechar, é batata. Você fez alguma coisa. Se você não tivesse feito alguma coisa, você estava preso. Não, ele pode ser solto. Portanto, isso vai recuperar os olhos daquelas pessoas assim que têm mais dificuldade de entender a política, de entender como é que as coisas funcionam, que ele está recuperando algum direito. Portanto, ele está se humanizando, ele está se recuperando, se afirmando como um cidadão pleno, que tem uma história que as pessoas respeitam. Eu acho que isso vai ser importante. Isso ajudará ele a travar a luta política que o Brasil precisa. E agora é uma luta que, quanto mais liberdade ele tiver, melhor. Não precisa ser aquela coisa que tem que ser autorizada a dar uma entrevista, vai lá, fecha e não sei o quê, não. E acho que isso é importante. O Léo Torres está dizendo que se o Lula vier para o 247, ele quebra o YouTube, ele quebra a internet no Brasil. Então, eu acho assim, por ele, eu tenho certeza, isso é uma coisa que é importante, assim, eu tive essa certeza na entrevista que a gente fez, mas mas pelas várias reações dele, em nenhum momento ele tem aquele interesse pessoal de sair. Ele sabe que ele está cumprindo uma missão política. Ele entendeu que ele está preso por uma causa política, ele não tem culpa. Isso é muito importante, porque a pessoa podia acabar introjetando ficar assim, se diminuído. Ele não está diminuído lá dentro. Mas agora, ele saindo, ele vai fazer essa coisa melhor, com mais espaço, mais direito. É uma vitória, desculpa. Uma vitória de todo mundo que foi para a rua, né? Com certeza. Luciana? Aí eu vejo que se o Lula entender que o peso político dele fora é muito maior nesse momento do que o peso político dele continuar lá dentro, ele vem para fora e vem se juntar a nós. Vamos lutar aqui fora todo mundo junto. Eu acho que um discurso é como você fala, se ele grava um discurso, mesmo que eles façam uma cena para a saída dele, prisão domiciliar, que a Globo bombardeie e tudo, mas na hora que ele fala, ele desmonta aquilo tudo. Ele tem essa capacidade. Então, eu não me preocupo com a capacidade do Lula de se comunicar, que ela simplesmente fantástica. O que eu me preocupo é do Lula, com a idade que está, sofrendo uma injustiça, estando lá preso, recluso, sem poder ver um neto, sem poder andar um pouco mais para fora dali, sem poder casar, que é o que ele quer, enfim, privado dos direitos essenciais sem merecer. É muito injusto. Então, eu acho, Luciana, que tem que pensar não só também na questão do Lula, mas também na questão das pessoas mais próximas a ele, né? É um sacrifício grande para os filhos dele ficarem indo a Curitiba, para os netos, para todo mundo. Então não é uma coisa tão simples assim, né? É muito fácil para todo mundo que está aqui fora, não, Lula, fique aqui, não, fique lá preso mais um pouquinho, porque assim você vai derrotar todo mundo. Mas tem que ver as condições das pessoas que realmente são as pessoas mais próximas a ele, né? Eu vou ler vários comentários aqui, ó. Vou começar por JG dizendo, não deve sair, deve esperar pela anulação do processo. Rossana, o Lula vai fazer tudo isso que vocês estão falando com uma tornozeleira e à noite volta para a prisão, afinal não é domiciliar, e sim semiaberto, o Lula não aceitará. Rossana, não tem prisão
semiaberta para o Lula, é domiciliar, porque na hora que isso for colocado, eles não terão condições de oferecer prisão semiaberta para um presidente da República. Ele volta para casa, já tem clima, né? O Lula recorreria ao Supremo para impor as condições também dele e continuaria lutando pela anulação do processo. Márcio dizendo, temos que considerar que Lula é um gigante na questão do poder de mobilizar as massas. Também um grande cabo eleitoral para 2022. Temo pela sua vida, pois os seus opositores não irão aceitar que ele viva. De fato, né, no passado, quando havia golpes de Estado internacionais, né, movidos por grandes potências, né, matavam as pessoas. Hoje eles usam o poder judiciário para prender aqueles que eles matavam antes, então tem que ficar esperto. Dora Cruz dizendo, vamos aguardar a escolha de Lula, aposto que ele só vai querer sair em condições plenas de liberdade. Carlos Alberto, gente, os celerados do STF só estão esperando Lula assinar o compromisso e reconhecer a pena para alegarem perda de objeto nos recursos. E a teoria vai pegar sim. Bom, tem os advogados para alertar o que ele deve fazer ou não. Regina Taeco mandando superchat. André Costa, Lula tem que sair e iniciar uma caravana virtual. Também concordo com a ideia de uma caravana virtual. Marcelo Alves, progressão não é obrigatória. Lula é mais esperto que nós. Alessandra, todos no casamento do Lula. Cadu, o que eles não entendem nem entenderão jamais é a relação de raiz que o Lula tem com a mãe e os valores básicos de honestidade e honra que dela herdou. Por isso ele é correto, por isso quer justiça. Edinaldo, Lula em caso urgente, participando intensivamente no YouTube na condução do processo eleitoral da esquerda em 2022. Sideli, concordo com o comentário do Marcelo Xé. Lula tem que ter um canal, que pode ser associado ao 247 e fazer lives diárias. Fernando Loureiro mandando um superchat, Carmen dizendo, considera a liberdade uma arapuca para Lula e a militância, mais ou menos solto, perde-se a urgência de sua completa liberdade. Aqui Carlos Alberto dizendo, esqueçam a questão jurídica, a prisão é política, sem o estabelecimento dos direitos políticos, continua preso e se lasca politicamente, vão cair matando para reconhecer a pena. Pice Dalari está dizendo, se o brasileiro vai para a rua quando vê chance de ganhar, será com Lula em casa, não fica mais fácil tomarmos as ruas com o Lula mobilizando? Pois é, tem vários argumentos, realmente o tema divide muito, né? Eu acho que a gente também está batendo no nosso horário, chegamos aqui às 11 horas, chegaram mais comentários que eu vou ler daqui a pouco, mas peço então para vocês fazerem uma amarração final, minha posição já ficou explícita, né? Lula em casa, casado, com os netos, com os filhos, comunicando todos os dias com a sociedade. Isso que eu defendo. Você, Paulo, você, Luciana. Olha, vamos lá. Ele tem que decidir o que ele decidir, aqui claramente nós apoiamos. Eu, pelo menos, apoiarei. Eu acho, estou convencido que, do ponto de vista da luta política, desse momento, é melhor ele estar fora. O fato dele estar fora já vai simbolizar para muitas pessoas, puxa, enfim, o Lula está livre. Sabe, mesmo que ele não esteja livre no sentido de ter a liberdade plena, mas isso já vai ser uma vitória. Isso é importante. Um país que as pessoas estão sendo esmagadas diariamente. E eu acho que a gente tem que pensar uma última coisa. Quando a gente fala de anular os processos, vamos lembrar, assim, é muito difícil a justiça anular os processos. Eu não conheço caso em que a justiça, assim, o caso Dreyfus, que é considerado a grande história, a grande vitória, né, não foi anulado. Ele recebeu uma anistia e depois ele pôde sair. Acabou. Não é assim. A justiça raramente ela se volta sobre si, olha para dentro e fala, erramos. Não, ela dá um jeito, porque ela tem aquela coisa que ela chama de segurança jurídica, ela tem que se afirmar o tempo inteiro. Vamos dizer assim, queremos que anule sim. Queremos que anule, é possível que anule decisões de primeira instância. Mas, olha, o que nós queremos assim, tem que ser realista, isso é uma coisa difícil. Então, ele estar aqui é mais fácil dele politicamente se reconstruindo, se conquistando, se afirmando mais uma vez. É isso, eu acho que, eu estou entendendo assim. Agora, a decisão é dele. Luciana. O Lula tem uma defesa brilhante. Claro que o que eles decidirem a gente vai apoiar, mas eu queria ver o Lula em casa, lutando com a gente, porque a gente já tem disputa eleitoral no ano que vem. E nós precisamos estar fortes e precisamos juntar o maior número de prefeituras possível para a gente seguir até 2022. Então, eu não gosto muito de trabalhar com o que não é fato. E qual é o fato concreto? Pediram o semiaberto do Lula. Então, se a gente tem o semiaberto como fato concreto, cabe a essa defesa analisar tudo, colocar na frente do Lula
E nós, aqui fora, nós estamos aqui para apoiar o Lula incondicionalmente, naquilo que eles acharem relevante, naquilo que eles acharem fato. E eu gostaria que esse fato fosse da casa dele, onde quer que ele quisesse morar agora, com a nova mulher e com os filhos, porque é desumano ver o Lula lá. Eu quero ver o Lula lá aqui. Exatamente. Davidson Rodrigues, eles vão inventar algo e prender o Lula novamente. Lula terá o carimbo de preso. Será um problema para a eleição de 2020. Acho que não vão prender novamente, mas enfim. Pisse Dalari, diz o Breno que o brasileiro vai para a rua quando sente que pode ganhar. Será que o Lula em casa não ajuda? Pois é, acabamos de falar isso. Dario Júnior dizendo, Lula já disse que não é pombo, ele não quer sair. Regina, por que não tem os mesmos benefícios que todos os membros? Manda um e-mail para o contato@brasil247.com.br. Carmen dizendo aqui, Léo, você conhece a história dos outros 11 do Garrincha? Você acha que vão deixar o Lula dizer tudo isso que você imagina no melhor dos mundos? A questão é que o Lula foi conquistando, né? Se dependesse da Carolina Lebos, o Lula jamais teria dado uma entrevista, né? Mas o Supremo foi lá garantindo os direitos dele, foi uma avalanche. Fátima Oliveira, regime domiciliar é um direito, não um dever, que Lula tem. Segundo a Constituição, qualquer um pode abdicar de seus direitos, o que não se pode é abdicar dos deveres. Aqui continuando, Helder Flamengo. Peraí, agora eu vou ter que recarregar, porque chegou aqui uma avalanche de superchats aqui, e aí eu vou ter que ler para a gente poder encerrar o programa, senão a gente não consegue também fechar o programa de hoje. Mas, enfim, o tema de fato divide muito, né? E a gente vai tentar retomar isso nas próximas lives. Certamente isso vai ser debatido hoje também no Boa Noite com o Aquiles e também no Bom Dia de amanhã. Só para a gente fechar aqui, vamos continuar então. Vamos lá. Valéria Dalegrave. Em casa, Lula terá uma capacidade muito maior de comunicação e articulação política. Poderá assumir melhor o papel de referência ética e política para os brasileiros já um tanto desesperançados. Pois é, também concordo plenamente com o que diz a Valéria. João Lúcio participando aqui, historiando a verdade. O melhor presidente da história do Brasil. Já roubaram 2 vezes a eleição dele. Zé Alberto Pimentel. Lula pensa diferente de nós. Ele é o melhor estrategista do mundo. Maria Clara, Lula livre trará esperança gigante para todos. Chico Alencar, amigos, eu também quero ver Lula aqui do lado de fora, mas não podemos esquecer que estamos falando de um homem que já superou a morte aos 5 anos, que não abre mão de sua dignidade. Ele não vai ceder. Não vejo ele saindo sem dignidade, não. Eu acho que o Lula está digno preso, por que ele não estaria digno em prisão, entre aspas, domiciliar? Mari Newton, dia frio, na cama, com meu amor, assistindo o 247, parabéns. Helder, Lula no YouTube é como deixar a bola com Pelé, os pincéis com Van Gogh, mas assim como aconteceu com o WhatsApp, que logo depois da eleição restringiu o compartilhamento. Penso que logo o YouTube daria um jeito de travá-lo. Não sei se fariam isso não. Fátima Oliveira, acho que eu tinha parado aqui, só para a gente encerrar então, aqui ó, Fátima Oliveira dizendo, curioso, né? Pois num dia o mestre das farsas incita os malucos a assassinarem um ministro e no dia seguinte seus pupilos pedem o regime domiciliar para Lula. Só não está enxergando quem não quer. Aí realmente seria uma coisa... Aí já entra no cenário filme de terror. Madalena, Lula livre já. Tem que se pensar muito na questão da segurança, objetivamente. Isa, não é uma questão de aceitar ou não. A lei vai determinar a ele, não vai escolher, decidir sobre isso. Seria bom perguntar a um jurista. Vamos tentar falar com a própria defesa do Lula aqui ao vivo para discutir essa questão. Só para a gente encerrar, então, e aí eu passo o meu comentário, é o seguinte, o que o Lula decidir está decidido, né? Vamos respeitar a posição dele, eu acho que o importante é que ele decida, depois de conversar bem com o Cristiano Zanin, com a Valesca, com seus advogados, com a família dele também, faça o melhor para ele e para o Brasil. Mas para ele em primeiro lugar, né? De acordo? Sem mais, Paulo? De acordo, falamos muito, gostei muito do programa, acho que falamos, né? Saímos aí. É isso aí. É isso, Luciana? Então, obrigado a todos, quase 10 mil pessoas ao vivo, vamos fazer as inscrições no canal, compartilhar os vídeos, vamos ser membros, né? Brasil247.com/apoio, podem ser assinantes também, vamos participar dos nossos encontros. Grande abraço a todos vocês, hoje tem Boa Noite, amanhã tem mais, e hoje, 2 horas, vai ser transmitido o Encontro 247 em Londres. Teve encontro em Londres, foi muito legal. Valeu, gente, grande abraço, valeu. Mas foi bom, hein?